Olá, este é o InfoMonday, sempre trazendo com antecedência algumas informações essenciais para a sua segunda-feira. Essa semana que passou, um dos grandes protagonistas foi o petróleo e a Lara vai explicar para a gente por que ele deve continuar no protagonismo nos próximos dias. É isso aí, Zogby. Após registrar o pior trimestre da história, o petróleo teve sessões de recuperação, em meio à expectativa de que haja finalmente um acordo para a redução de produção pelo OPEP+, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais outros grandes produtores. Donald Trump tweetou, mexeu bastante com os mercados, ao falar que, caso esse acordo acontecesse, segundo ele estaria perto de acontecer, haveria um corte de produção de 15 milhões de barris. Isso seria bastante representativo, uma vez que a redução da demanda que está ocorrendo por conta do coronavírus, que derrubou as expectativas de crescimento para a economia global, é de cerca de 5 milhões a 10 milhões de barris por dia. Ou seja, esse corte de produção mais do que compensaria o efeito coronavírus. Contudo, há alguns pontos que devem ser ressaltados. Só Trump falou sobre esse valor de 15 milhões de barris. A Arábia Saudita e a Rússia não confirmaram esse valor. Elas que estão no centro, elas que deflagraram praticamente a guerra de preços do petróleo, que levou para as mínimas em muito tempo. Elas não confirmaram esses valores e a Arábia Saudita, ela convocou uma reunião na OPEP+, que deve acontecer nos próximos dias, sinalizando que ela quer que outros países, inclusive fora do OPEP, também cortem a produção, que ela não arcaria sozinha com esse corte de produção. Então, também tem informações, algumas agências falam que o corte pode ser bem menor, de 6 milhões de barris. Então, a gente tem que acompanhar os próximos desdobramentos, quando vai acontecer essa reunião e qual vai ser a magnitude de corte. Vale ressaltar que a Petrobras, a brasileira Petrobras, tem cortado a sua produção em meio à forte queda dos preços do petróleo e ela também tem tomado outras medidas para preservar o caixa, como adiando o pagamento de dividendos e reduzindo remunerações. Então, principalmente para os investidores da Petrobras, vale ficar atento. Bom, mas se os investidores da Petrobras estão bem atentos a esses sinais, ao que vai acontecer na reunião do OPEP, o que os investidores brasileiros em geral, estão pensando, estão fazendo nesse momento de aversão ao risco do mercado? É sobre isso que a Bia vai falar. Fala, Bia. Investimentos, os investidores seguem de olho no desempenho aí dos mercados, atentos às oportunidades que têm surgido nesse contexto de crise. Por enquanto, na renda fixa, as taxas dos títulos públicos seguem em níveis altos, inclusive gerando algumas oportunidades, mas não para quem pretende resgatar, já que os preços dos papéis caíram bastante com esse aumento dos prêmios pagos. Na renda variável, a busca está por ações mais resilientes, ou seja, de empresas com mais caixa, com maior chance de sair dessa crise, inclusive mais fortalecida. Por isso, a gente soltou a matéria com as ações recomendadas pelos analistas para abril, e tem aí nomes como JBS, Petrobras e Vale, cujas ações também caíram bastante nesse contexto aí da epidemia. Na próxima semana, a gente está soltando uma publicação sobre as recomendações dos investidores para fundos imobiliários que também estão aí no centro das atenções, principalmente com alguns deles tendo que suspender a distribuição de dividendos. E a gente ainda mostrou recentemente como é que o investidor tem se comportado dentro dos fundos de investimento. Teve uma saída aí de mais ou menos 320 mil cotistas desde o início da crise, mas a julgar pelo comportamento específico, por exemplo, na classe de ações, até que o número não assusta tanto. Vale conferir essa matéria para entender por quê. E em política, Marcos, como é que está o ambiente nesse momento? Bom, e na política vamos acompanhar a tramitação das medidas provisórias apresentadas pelo governo em resposta à crise. As duas casas legislativas tiveram mudança na tramitação, que deu mais celeridade, já que eles estão tendo, tanto a Câmara quanto o Senado,
sessões remotas feitas virtualmente, o trabalho nas comissões foi suspenso, então essas medidas já começam a tramitar nos plenários. Tramita primeiro no plenário da Câmara dos Deputados, depois vai para o plenário do Senado Federal. Isso deve dar celeridade a essas medidas para elas serem aprovadas o quanto antes. A gente vai acompanhar nos próximos dias esse capítulo. Também é importante acompanhar os próximos capítulos da disputa entre o presidente Jair Bolsonaro, governadores estaduais e deputados, enfim, essa briga do presidente com essas forças políticas em meio à crise do coronavírus, principalmente agora depois de pesquisa XP e PEST mostrar uma piora na avaliação do governo Bolsonaro no meio dessa crise, né? A avaliação negativa chegou a ser o maior patamar desde o início do governo, e ao mesmo tempo governadores estaduais melhorando as suas aprovações na medida em que tomaram iniciativas um pouco mais drásticas em resposta à crise do coronavírus, como quarentenas, enfim, medidas que são questionadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Enfim, isso mostra uma posição da opinião pública mais favorável a esse tipo de medida mais drástica em resposta à crise, ainda que o presidente chame muito atenção para os impactos econômicos, enfim, e tente criar esse enfrentamento entre, de um lado, a economia, do outro lado, a saúde. Parece que a população, de um modo geral, não comprou muito essa briga do presidente e a gente tende a ver aí um tensionamento maior nessas relações nos próximos dias. Também há uma percepção no Congresso Nacional de que o governo não está enviando toda a resposta necessária ao tamanho dessa crise que vai vir ainda nos próximos dias, vai se agudizar nos próximos dias. Isso vai ser importante acompanhar, e diante desse vácuo, dessa percepção de vácuo do governo, os parlamentares têm apresentado uma série de propostas em solução à crise nos mais diversos sentidos. A gente chama atenção aqui no Infomoney para uma matéria que a gente vai publicar nos próximos dias, mostrando que muitas dessas iniciativas dos deputados atacam determinados setores, colocam determinados setores um pouco como alvo para a criação de condições para responder à crise, seja no setor de saneamento para adiamento do pagamento de contas, seja no setor bancário também, e até mesmo na determinação de empréstimos compulsórios de empresas com determinado faturamento anual. Então existe uma série de medidas que podem ter impactos sobre setores específicos da economia. A gente fez esse mapeamento, a gente encontrou mais de 75 proposições falando um pouquinho sobre cada setor que poderia ser afetado se cada uma dessas medidas fosse aprovada, as medidas que têm alguma resposta à crise, mas que têm esses efeitos colaterais a esses setores da economia. Então é importante monitorar que isso pode ter um impacto aí nos setores, na bolsa, enfim, e também na própria economia de um modo geral, né? É importante a gente acompanhar esses próximos capítulos também na política. E já está em vigor a medida provisória que permite que as empresas reduzam os salários e as jornadas dos seus funcionários em 25%, 50% ou até 70%. A mesma MP prevê a suspensão do contrato, portanto, sem salário, com uma contrapartida do governo, um auxílio do governo que vai ter relação aí com o seguro-desemprego a que a pessoa teria direito caso ela fosse demitida. O governo vai complementar o salário só de quem recebe até um salário mínimo normalmente. Quem ganha mais do que isso deve ter uma redução do poder de compra, porque se a empresa reduzir, por exemplo, o seu salário em 50%, o que o governo vai pagar como auxílio vai ser 50% do seguro-desemprego que essa pessoa receberia caso ela estivesse demitida. Fora isso, o governo falou também que o seguro-desemprego, caso essa pessoa seja demitida no futuro, não vai ser prejudicado. Então, o valor pago aí nesse auxílio vai ter relação com o seguro-desemprego, mas ele não vai ser compensado no futuro. Ela vai receber o seguro normalmente, caso haja uma demissão. E as empresas não devem demitir esses funcionários durante o período de vigência desse contrato reduzido e também depois por um período equivalente ao tempo que o contrato ficou reduzido. Então, se a pessoa trabalhou por 3 meses com o contrato reduzido, ela não pode ser demitida ao longo desses 3 meses e também pelos 3 meses subsequentes a esse período, já com o contrato normalizado. Ainda tem bastante dúvida em torno dessa medida provisória. A gente sabe que tanto os trabalhadores quanto os empresários têm perguntas a respeito. Então, nos próximos dias, o Infomoney vai ter lives com advogados para tirar dúvidas a respeito dos termos desse contrato, Até que ponto
a empresa pode negociar o contrato, o que o trabalhador pode fazer se ele se sentir lesado de alguma forma pelas medidas tomadas pela empresa. Enfim, a gente vai trazer especialistas para debater esses pontos e também vai trazer a discussão que está acontecendo por aí sobre essa medida provisória talvez ser inconstitucional pela parte que trata da negociação individual, né? Tem uma questão aí do elo mais fraco, ser o funcionário, enfim, tudo isso a gente vai debater dentro do Infomoney Orienta, que é o nosso programa aí, nossa iniciativa de tirar as dúvidas dos nossos leitores sobre as medidas que estão sendo tomadas durante essa pandemia e durante esse período de calamidade pública. Se você tiver dúvidas, você pode usar a hashtag InfomoneyOrienta nas redes sociais e perguntar para a gente. Outra coisa que vai acontecer nos próximos dias é que a gente vai soltar uma matéria com planejadores financeiros e professores explicando como reduzir os seus gastos, né? Caso você tenha essa redução de salário ou caso você tema ter essa redução ou até ser demitido, como que você consegue reduzir os seus gastos em até 70% aí no limite para continuar sobrevivendo, né, nesse período de escassez aí financeira. Então fica de olho que essa matéria também sai nos próximos dias e o InfoMonday vai ficando por aqui. Até a próxima!